O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. A gente não sabe direito a causa ainda. Os estudos estão avançando. Genético não? Tem o Alzheimer genético, que se você tem alguém da família com esse Alzheimer genético, você tem uma chance grande de desenvolver. Geralmente ele é mais agressivo, ele começa mais cedo, 55, 60 anos, e o prognóstico é pequeníssimo. A pessoa descobriu que tende a morrer bem cedo, assim. Caramba. É. Mas o Alzheimer genético é 3% de todos os Alzheimers que tem. Ah, é? 97, 95, 97% dos Alzheimer a pessoa desenvolveu e ninguém sabe Ninguém direito por sabe quê. por quê. Fatores de risco. Hoje a gente sabe que é agrotóxico, parece que um problemão assim no desenvolvimento de Alzheimer, diabetes. Pra você ter noção, pacientes com diabetes tipo 2, que é aquela resistência à insulina adquirida por alimentos e hábitos de vida, tem 2 vezes mais chance de desenvolver Alzheimer. Diabetes tipo 2 tem 2 vezes mais chance. Por quê? Porque meio que dá uma bugada na insulina do cérebro também. O Alzheimer ocorre um acúmulo de placas que a gente chama de placas amiloides no cérebro do paciente. Essas placas liberam um peptídeo, chamado de peptídeo beta-amiloide. Vocês não precisam saber isso, eu estou falando para vocês eventualmente ouvirem por aí. E esses peptídeos são tóxicos para os neurônios. O neurônio começa a morrer, e o neurônio começa a morrer em algumas partes específicas. Ao contrário do que muita gente pensa, o paciente com Alzheimer não tem o primeiro sintoma perda de memória. Eles começam muitas vezes a ter problema de humor. Ah, é? Começa a ter depressão, começa a ficar ansioso, porque está morrendo o neurônio dessas regiões do cérebro envolvida com depressão e ansiedade. Depois, mais avançado, o paciente começa a desenvolver perda de memória. Aí o médico sabe que é Alzheimer. Então o paciente já tem Alzheimer há um tempão. Só que só descobre quando começa a perder a memória. Tanto é que hoje um grande gargalo, Vilela, é esse. Se a gente descobrisse como descobrir mais cedo, o diagnóstico mais cedo, cara, ia ser muito mais fácil. Como se trata? A gente não tem nenhum medicamento hoje chamado de fármacos modificadores do curso da doença. O que é isso? Digamos que você descobre a doença e a doença está indo nesse caminho. A doença está indo nesse caminho. E você quer que a doença venha para cá. A gente não tem esse fármaco. A gente tem um fármaco que retarda o quão rápido ela está indo. Mas vai chegar naquele lugar, a gente não tem como impedir isso. Então a gente trata basicamente com alguns medicamentos que tentam inibir esse acúmulo de proteína e alguns medicamentos que aumentam as substâncias que os neurônios mortos liberavam. Mas ainda não tem tratamento. Não tem nenhum tratamento. O tratamento é para desacelerar o máximo possível. Mas tem várias pesquisas, né? Muita. Tentando... Por exemplo, tem um pesquisador da UFRJ, meu amigo Michel, que ele publicou um estudo em 2019 na revista Nature Medicine, mostrando que quando você contrai o músculo, quando você faz atividade física, o seu músculo libera um hormônio chamado de irisina. Esse hormônio cai na corrente sanguínea, vai até o seu cérebro, passa a barreira hematoencefálica que protege o seu cérebro e impede que esses peptídeos beta-amiloides sejam tóxicos para o seu cérebro. Caramba! Então o exercício físico é um puta medicamento para prevenir Alzheimer. E até para tratar. Ajuda Mesmo muito. Durante o processo. O cara Mesmo descobriu durante. e... Claro que não vai... reverter. Não vai reverter, mas vai retardar a evolução daquilo. Então, hoje a gente não sabe o que causa e a gente não tem tratamento para reverter.